qual o significado da túnica de José. Então, para darmos início, vamos fazer a leitura bíblica que está localizada aí no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de 1 ao 5, que diz o seguinte: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, e andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles e seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, o odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Tendo José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A túnica de José, como você está vendo aí na frente desse vídeo, dessa mensagem de hoje, ela foi um presente dado por Jacó, seu pai. O seu significado indicava o favoritismo e a proeminência de José em comparação aos seus irmãos. Devido a algumas traduções do texto bíblico do Antigo Testamento, a túnica de José ficou popularmente conhecida por ser uma túnica colorida e bem adornada, como você está vendo aí. O texto bíblico registra a ocasião em que Jacó presenteou José com a túnica no capítulo 37 do livro de Gênesis. Capítulo que se inicia a narrativa da história de José, um jovem que passou por uma mudança radical em sua vida, indo desde a posição de escravo, vendido por seus próprios irmãos, até se tornar o governador do Egito. Para você conhecer a história de José, você pode ouvir na mensagem aqui do início dessa, vai aparecer a história de José completa, você pode ouvir. Neste momento eu estarei falando mais aí sobre a túnica, mas vá lá ouvir para você se edificar. Quando José ganhou a túnica especial, os seus irmãos ficaram um pouco enciumados, né? Então a pergunta é: quando José ganhou essa túnica especial? Para entender o significado da túnica de José, é importante conhecer tudo o que envolveu aquele presente dado por Jacó. De acordo com o relato bíblico, naquele tempo José era um jovem adolescente de 17 anos que apacentava os rebanhos de seu pai junto a seus irmãos, especialmente daqueles meus irmãos que eram filhos de Bila e Zilpa, que eram as concubinas de Jacó. Ou seja, essas duas mulheres, elas eram como se fossem ajudantes das suas esposas oficiais, que eram Raquel e Leia, né? E para você ouvir aí quem são Raquel e Leia, e também vou colocar outra mensagem aqui na descrição desse vídeo logo abaixo, quem foi Esaú e Jacó. E essas duas mulheres aqui que foram citadas, Bila e Zilpa, elas eram as concubinas, né, de Jacó. No entanto, o escritor bíblico descreve que José tinha o costume de manter o seu pai informado a respeito da conduta errada de seus irmãos. Gênesis 37, do versículo 1 ao 2. Na sequência, o escritor bíblico também deixa claro que José era o filho preferido de Jacó, porque ele era o filho de sua velhice. Você conhece por aí alguém que tem um filho preferido porque os pais, quando já eram bem de idade, tiveram aí esse filho ou essa filha, e esse filho ou essa filha é querido pelos pais? Entendeu? Então era mais ou menos isso que aconteceu aqui com Jacó e José. Em Gênesis capítulo 37, versículo 3, né?
fala aí que José era filho da velhice de Jacó. Vale lembrar ainda que José era o filho de Raquel, né? A esposa amada, a quem ele amava. Ele amava a Raquel, que era mãe de José, junto com Benjamim, né? E foi o último filho de Jacó a nascer em Padã Arã, que também era filho de Raquel, irmão de José, o Benjamim, que nasceu em Canaã, em Padã Arã. Então, José era filho de Raquel, junto com Jacó, filhos da velhice. José era o mais velho e Benjamim era o mais novo. Por outro lado, os irmãos de José perceberam que Jacó amava mais do que todos os outros filhos e por isso o odiavam, a ponto de nem mesmo conseguirem falar com ele de forma pacífica. Gênesis 37, versículo 4. Além disso, José ainda passou a ter sonhos que prenunciavam a sua posição exaltada dentro da família de Jacó. Isso fez com que os seus irmãos o odiassem ainda mais. E foi nesse contexto que a rivalidade familiar que José ganhou de seu pai uma túnica especial, que foi a túnica de várias cores. E vem outra pergunta: como era a túnica de José? Era uma túnica colorida? No imaginário de grande parte dos leitores da Bíblia, a túnica de José era uma vestimenta enfeitada e colorida. Isso porque o texto bíblico diz que simplesmente que Jacó fez para José uma túnica talar de mangas compridas. Gênesis 37, versículo 3. Na descrição da túnica de José, o texto bíblico traz um termo hebraico que faz referência à sola do pé e também à palma da mão. Então, quando aplicada para se referir a uma vestimenta, esse termo basicamente indicava uma túnica com um comprimento que ia até os pés e com mangas que iam até as mãos. A ideia popular de que a túnica de José era uma túnica colorida proveniente de traduções bíblicas em português, que replicaram nesse texto a posição da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, que corresponde ao Antigo Testamento da Bíblia cristã. Ela se destacava, né? Porém, no texto hebraico, a ideia mais provável é de que a túnica de José era uma túnica comprida até os pés e com mangas que iam até as mãos. Seja como for, independentemente da túnica de José ter sido uma túnica colorida ou simplesmente uma túnica comprida, de fato, aquela era uma veste especial. Aquela túnica não era apenas uma túnica qualquer. Significava que José era o filho predileto de Jacó, mas também que seu pai pretendia colocá-lo como seu principal herdeiro e o líder de seu clã. A túnica de José o distinguia de seus irmãos, era um testemunho de sua proeminência entre os filhos de Israel. Inclusive, a única outra passagem bíblica que aplica a mesma expressão usada para descrever a túnica de José fala das vestes usadas pela realeza israelitas. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18. Vamos fazer essa leitura. Então o servo o pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestido uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Essa aqui é uma passagem bíblica onde Samuel fala dessa túnica, de uma túnica que as virgens usavam, né? Então esse texto aqui, ele veio também para falar um pouquinho aí sobre túnica, né? Falando sobre a realeza, né, do povo israelita, que eles vestiam essas túnicas aí. Então Jacó amava e confiava mais em José do que em seus outros filhos e tinha a intenção de dar a ele a bênção da primogenitura. Você sabe que a bênção da primogenitura
é o filho que nasce primeiro, né? É o primeiro filho ali do casal. Então, a intenção de Jacó era mais ou menos essa. Você via que José trazia aí coisas erradas que os irmãos faziam de alguma maneira, né? Então, assim, Jacó viu em José como se ele fosse um primogênito. Então, naturalmente, José estava longe de seu filho primogênito, mas seus irmãos mais velhos tinham agido de forma reprovável. Por outro lado, José era alguém que temia ao Senhor desde a sua infância, conforme registrado no texto bíblico. Ele não compactuava com a conduta errada de seus irmãos e estava disposto a denunciá-los, ainda que se pudesse lhe trazer consequências como o ódio de seus irmãos. Mas, como se sabe, José foi traído por seus irmãos mais velhos e vendido como escravo para uma caravana ismaelita. A túnica de José, que se havia sido um presente de seu pai, mais tarde retornou a Jacó manchada de sangue como uma falsa prova de que o garoto havia sido devorado por uma fera do campo. Porém, o tempo passou, na soberania de Deus, o mal praticado contra José por seus irmãos foi tornando em bem, de modo que toda a família da aliança foi salva e abençoada através dele durante o período de fome que assolava a terra. A túnica comprida especial de José foi tirada dele dentro do seu próprio lar, por seus próprios irmãos. Será que você não está familiarizado com esse tipo de situação aqui? Que os irmãos ficaram com inveja de José por causa da túnica e eles conseguiram tirar a túnica. Eles tiraram mesmo a túnica de José, mas os sonhos de José eles não conseguiram tirar. Mas numa terra distante, no meio de um povo estranho, pelo poder de Deus, José vestiu as vestes de governador da nação mais importante daquela época. Mais tarde, quando José novamente foi reunir sua família, ele recebeu de seu pai a porção dobrada da herança que cabia ao filho primogênito, que era Rúben, né? Que subiu à cama de seu pai, ficando com a concubina dele. Ele perdeu a primogenitura ali. Então ele deu a porção a José. Para ele, que era para Rúben, que era o primogênito, deu para José. De modo que os dois filhos foram contados entre as tribos de Israel. Vamos ler 1 de Crônicas 5, versículo 1 ao 2, que diz o seguinte: Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, aos direitos dos filhos mais velhos foram dados a José. Ou seja, o que era para ser do primogênito passou para os filhos de José. E essa túnica, qual o significado dela? Ali representava que José ele ia ser uma autoridade no futuro. Que ali era como se ele tivesse sido reconhecido pelo próprio pai, de alguma maneira, como filho primogênito. Era uma roupa de autoridade, era uma roupa de destaque, que incomodava os seus irmãos. O que uma roupa não faz, né? Hoje em dia, muitas pessoas perdem tanto tempo olhando para a roupa de fulano, de ciclano, não sei mais quem, e esquece de olhar para si próprio. Hoje em dia as pessoas se vendem por pouca coisa, fazem questão por roupas, fazem questão por posições, fazem questão por destaques em determinados lugares, pois se eu não estiver neste lugar, para mim não está bom. Muitas pessoas hoje em dia, elas se põem no lugar dos irmãos de José, né? Porque José recebeu aquela roupa, eles ficaram com inveja. E hoje em dia não está diferente. Hoje em dia, se você receber uma bênção, muitas pessoas elas não querem se agradar com aquela bênção que você recebeu.
Se você receber um cargo maior, um emprego, tem muitas pessoas que estão ao seu redor que ficam com inveja de você. E começa a levantar calúnia, começa a te perseguir. É como se fossem os irmãos de José. Então, para eles, na cabeça deles, José estava a primeira vestimenta que o pai deu, os irmãos simplesmente arrancaram dele. A segunda veste, ele estava na casa de Potifar quando a mulher arrancou a roupa dele, querendo ficar com ele. Ele não quis e ela ficou, incriminou ele e levou ele à prisão. E chegando a ser preso. Mas tinha um lugar e uma veste especial esperando por José. Ainda que os seus irmãos, ainda que a mulher de Potifar, ainda que os inimigos se levantassem contra José, tinham uma cadeira esperando para ele. Tinha um lugar, uma autoridade já constituída por Deus para ele. Ele passou muita coisa para chegar lá. Sofreu calúnias, foi vendido pela sua própria família, mas chegou lá. Mas vestiu uma roupa real. Ele vestiu a roupa de autoridade que Deus o colocou lá. Então não importa quais túnicas, não importa algumas coisas na tua vida que alguém roubou de você ou de mim. Não importa. O importante é que se Deus já nos escolheu para sentar em uma cadeira, para nós recebermos uma posição de autoridade, independentemente em qual seja o lugar, se foi Deus que escolheu, vai se cumprir. Não importa quem nos roube, não importa se roube nossas túnicas, de uma maneira, algo material. O importante é que Deus, Ele sabe o tempo e a hora certa de nos colocar num lugar de destaque. Não precisou José ter aquela primeira roupa que o pai deu. Eles fizeram isso com aquela vestimenta, com aquela túnica que o pai dele deu. Mas não adiantou nada, porque ali era uma representação só de uma roupa. Porque o que Deus tinha para José era bem maior. Era ser o segundo governador do Egito. Era ser uma autoridade máxima naquele lugar. Os irmãos de José, eu vou falar aqui uma palavra aqui, mas não se escandalize não. Os irmãos de José, eles tinham a cara de pau, eles mentiram na cara de pau para o pai de José. Mas não importava a mentira deles, não importava o que eles fizeram, porque o que Deus tinha na vida de José era bem maior. Ele, José, nem pensava que ia acontecer com ele. Além disso, algumas interpretações sugerem que as cores podem simbolizar as tribos de Israel, já que José se tornou uma figura importante na história do povo hebreu. Brigaram, tanto pela túnica de José, que quando conseguiram, ela não coube em nenhum dos irmãos. Sabe o que aprendemos aqui com isso? Aquilo que Deus tem preparado para você e para mim não serve mais para ninguém. Só mesmo para você e para mim. E o que Deus te deu é teu e ninguém vai tomar. Você crê nisso? Você crê nessa palavra de hoje? Sobre a túnica de José? Não importa o que os inimigos tentam. Eles tentam de todas as maneiras frustrar, destruir, acabar com nossos sonhos. Mas o que Deus tem para nós é maior do que nós pensamos ou pedimos. Porque ele se tornou uma autoridade máxima, escolhida por Deus. Você não precisa ter inveja de ninguém. Porque a túnica aqui teve muita inveja dos irmãos dele. Mas a inveja dos irmãos só o jogaram mais para perto da sua promessa e da sua vitória. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.